Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje, eu vou fazer uma pequena aglomeração, tá? Eu utilizei o livro Paulo e Estevão, personagens da Boa Nova, da Federação Espírita do Paraná, e um texto de um companheiro espírita de Pato Branco, Gente, eu estou nervosa, mas eu vou conseguir, que vocês estão aí. E um texto de Luiz Marini, tá? Ele fala sobre almas afins, que fala sobre Prisca. Ele é daqui a pouquinho eu acho, de onde ele do Paraná. Então, vamos lá. Quem é Prisca? Prisca é o diminutivo de Priscila. Ela morava em Palmira, no noroeste de Damasco. Diria que está a uns 210 quilômetros de distância, Palmira de Damasco. Naquela época, a cidade era a parada obrigatória das caravanas que seguiam a rota comercial. Ela tinha 8 anos e já era órfã. E ela foi acolhida como filha pela esposa do Ezequias, pois eles não tinham filho. Porque eles achavam que ela precisava de um lar. Era apenas uma criança. E eles agiram como pais substitutos. Ela ficou apenas com 8 anos, muito grata com isso, e assumiu os encargos de serva da casa, pois ela auxiliava em todas as tarefas. Ela estava sempre pronta para fazer toda sorte de serviço. Ela era muito vivaz, inteligente, judia como os pais, pois ela seguia os preceitos de Moisés e da lei. E toda semana ela ia até a sinagoga para aprender com os doutores da lei a palavra de Deus. Esse é o primeiro item. Prisca. Áquila. Áquila, ele nasceu em Ponto, também judeu. Desde cedo aprendeu a profissão de tecelão, pois era uma tradição da época que todas as crianças deveriam aprender um trabalho útil. Desempenhando essa tarefa com uma dignidade tal e com grande esforço, próprio daqueles espíritos disciplinados que estavam encarnados, que vieram encarnados na costa terrestre, na Terra, para cumprir uma missão muito especial, pois ele possuía grandes qualidades morais e espirituais. E, durante a sua juventude, como todo bom judeu, ele quis conhecer a cidade santa, Jerusalém, e foi morar lá com o seu pai, que era viúvo, e era padeiro, e que ele, Áquila, trabalhava na oficina do tear, pois o pai montou a padaria e o Áquila montou uma oficina para trabalhar na sua função de artesão. Aí eu falei sobre Áquila, sobre Prisca, e como que se deu esse encontro. Áquila, quando estava rumando para Jerusalém, né, o distanciamento de Jerusalém para a cidade dele natal, que era Ponto, era de 800 quilômetros. Imagine, naquela época, sem um carro, só tinha o quê? As caravanas de beduínos. Então, ele se juntou a uma caravana e, onde havia uma cidade ou havia um oásis, eles pararam. Nesse caso aqui, eles pousaram justamente em Palmira, um pouco antes de Damasco. E, durante a noite, ele resolveu conhecer a cidade. Então, ele foi caminhando entre as vielas até chegar na rua principal, onde haviam diversos comércios. E estavam ali os comerciantes falando e vendendo, expondo, até que ele chegou a uma loja que chamou a atenção dele, que possuía tendas para viajantes. E ele achou que ele poderia servir de útil, né, para a viagem dele. Então, ele entrou numa loja, e onde foi que ele encontrou Prisca, que era uma bela jovem e que olhava para ele fixamente. Sabe aquele olhar quando se cruza, tipo amor à primeira vista? Foi assim. Porque eles eram considerados, tá, pelas escrituras como almas afins. O proprietário dessa loja era Ezequias, que era o tutor de Prisca, seria o pai adotivo, né? Aí ele ofereceu trabalho para ele na sua fábrica de tear. E daí, para se estabelecer lá em Palmira, foi assim um pulo. E
que aconteceu? Eles acabaram se casando. E ficaram um ano ali, e após esse um ano, né, eles foram para Jerusalém. Ele para seguir a vontade de conhecer a Cidade Santa e ela fazendo companhia para o seu companheiro. E ao chegarem lá em Jerusalém, eles encaminharam à Igreja do Caminho e foram procurar o Simão Pedro, que era para curar os males que Áquila sentia desde criança. Ele foi prontamente atendido por Simão Pedro, que os tratou com tanto carinho, mas com tanta amorosidade, que o casal começou a frequentar a igreja ali e sempre assíduo, todo dia, até se tornaram colaboradores das atividades, que a cada dia se crescia-se mais. Isso assim, durante o dia eles trabalhavam no tear e à noite iam ajudar a Casa do Caminho. Foi aí que, quando começaram as perseguições aos cristãos em Jerusalém, Áquila e Prisca acabaram Sédia. Eles acompanharam, apreensivos e desenrolados dos fatos que culminaram, infelizmente, na morte de Estevão, o primeiro cristão sacrificado pelo cristianismo. A partir daí, mas não pelo cristianismo, pelos fatos dos acontecimentos. A partir daí, a Casa do Caminho e seus seguidores começaram a ser perseguidos de uma maneira cruel e desumana. Assim, tinha um homem chamado Jocai, que ele também era judeu, e ele desejava comprar a padaria de Áquila, porque quando eles se estabeleceram lá em Jerusalém, o pai de Áquila foi morar lá e montou uma padaria. Só que esse homem ele estava querendo comprar. Afinal de contas, o que o pai dele ia fazer? Viúvo, era o seu único ganha-pão, né? Então, uma certa manhã, o Jocai apareceu com uma escolta armada e prendeu os três, e conduziu todos os três para a prisão. Só que Áquila e Prisca foram soltos, mas o velho, o pai dele, o de Áquila, ele foi supliciado, ou seja, ele foi espancado, teve os ossos quebrados, e só devolveram ele à família no dia seguinte. Só que ele não resistiu e acabou falecendo. Devolveram o pai de Áquila, mas não os seus bens, que acabou sendo confiscado. Apesar de tudo isso que aconteceu, ambos não odiavam Saulo de Tarso, pois Saulo de Tarso, ele era o quê? Um legislador, ele era um rabino, tá? Que Moisés primeiro, sempre Moisés, era um doutor da lei. Ele não gostava, vamos dizer assim, por isso que ele perseguia os cristãos. Então, eles aprenderam com Simão Pedro a perdoar e abençoar o perseguidor. Então, eles não odiaram Saulo de Tarso. Agora, eu falei sobre Prisca, falei sobre Áquila, vou falar agora um pouco sobre o jovem de Tarso. Entre os anos de 5 a 10 da era cristã, nasceu lá em Tarso, na Cilícia, uma criança que recebeu o nome Saulo de Tarso. Então, ele era judeu, como os pais, eles tinham certos privilégios pela cidadania romana, obtidos como recompensa por serviços prestados, ou até pelo pagamento de certa quantia, regalias, né? E desde os primeiros anos de vida, aonde ele ia, um escravo o acompanhava e levava os seus utensílios necessários, porque ele ia para a sinagoga aprender os textos sagrados. E lá também aprendeu até aritmética. E, como era a tradição, ensinar um trabalho útil às crianças, Saulo aprendeu a tecer, isso mesmo. Ele se tornou um tecelão tal qual Áquila. Ele tecia um pano de barraca que é usada nos acampamentos, no deserto, né? Até mesmo as barracas das vendas nas cidades. E era feito de uma fazenda muito áspera e durável, e era entremeada pelos pelos de cabra, para ficar bem mais resistente. E quando
Saulo era adolescente, seguiu para Jerusalém, olha o encontro, né? Seguiu para Jerusalém para se tornar um discípulo de Gamaliel, lá no Templo de Salomão, para se tornar um devotado rabino. Ele era um ardoroso defensor de Moisés, e foi ele que desencadeou uma perseguição ferrenha aos homens do caminho, chegando, como citei antes, à lapidação de Estevão, que ele não sabia, mas era o amado irmão da sua adorada noiva Abigail. Tá? Que vocês podem verificar que está lá no livro Paulo e Estevão. Mas quando Saulo, né, depois disso feito, ele estava indo a Damasco, levando umas cartas com autorização para prender, ou seja, isso hoje seria um mandato de prisão, para prender todos os seguidores de Jesus, o que acontece? Ele é surpreendido pela luz dele, daquele a quem perseguia. Estou sendo repetitiva? Estou. Portas de Damasco, luz intensa, cegueira e a clássica indagação. Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegues? Gente, vocês vão me desculpar, mas aqui eu lembro muito do Tchedia. Porque quando ele falava isso, ele falava também assim: por que, Saulo, você me persegue? Porque, Saulo, se és o vaso escolhido para levar a minha palavra a todas as gentes. Toda vez que citavam esse pedaço da passagem, eu citava isso. Então, é nesse exato momento que Saulo encontra Jesus. E ele é curado da cegueira por Ananias. Que o Ananias também falou assim: mas senhor, por que eu? Ele está me perseguindo. Porque ele achava que Abigail tinha morrido por causa de Ananias. Né? Era um turbilhão que estava passando na cabeça de Saulo. Então, ele é curado por Ananias, que sugere que ele, Saulo, vá para algum oásis no deserto, para refletir sobre esses últimos acontecimentos tão intensos de sua vida, e descobrir o que Jesus pretendia fazer de seu destino. E ele vai para o oásis de Dan. Mas e quanto a Prisca e Áquila, depois do falecimento do pai de Áquila? Eles estavam tão estarrecidos com a violência com que tratavam os seus amigos da Casa do Caminho, e para não perecer, o casal resolveu seguir para Palmira, onde Prisca seria acolhida pelo seu tutor Ezequias, seu pai adotivo. E de lá, decidiram ir para onde? Para o oásis de Dan, onde pretendiam ficar algum tempo a salvo das perseguições infligidas dos amigos de Cristo. Então, agora, chegou a hora de eu aglomerar essas três personalidades. Oásis de Dan. Eles se encontraram lá, os três, Saulo, Prisca e Áquila. Eles se encontraram lá, pois eles já estavam lá, Prisca e Áquila, já fazia um mês, mais ou menos, e Saulo chega junto a uma caravana. Só que ele não se identifica, porque ele quer apagar essa imagem de um perseguidor ferrenho, pois agora estava transformado em um humilde servidor de Jesus. Porque ele responde, depois da pergunta de Jesus, ele simplesmente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Vai e divulgue a boa nova. Então, Saulo se afeiçoou aos dois, e aos dois que já estavam lá, né, que naquele oásis só tinham eles. Todos os dias, à noite, eles liam e comentavam e avaliavam a melhor maneira de expor ao mundo a doutrina de Jesus. Analisavam as escrituras e as comparavam com os escritos de Levi. Aí descobrindo novos argumentos que pudessem comprovar que Jesus era o Cristo esperado, tão esperado pelos israelitas. Passado alguns meses, Saulo, tomado de coragem, disse quem era, narrando o que aconteceu a ele. E o seu encontro com o Divino Mestre em Damasco. Contou do que aconteceu com ele a vida toda,
o que ele fez, a morte de Abigail, de Estevão, e simplesmente, o que aconteceu? Prisca e Áquila, eles entenderam e perdoaram. Pois já era a hora, isso já era a hora, pois os Saulo se tornaram dignos de confiança, conquistando o coração de ambos com uma humildade que antes ele não possuía. Então, eles começaram a planejar como andar pelo mundo pregando a palavra de Jesus, estabelecendo diretrizes concretas, assim, de uma ação para convencer as pessoas. Mas como assim? A partir de 2 pontos. A ressurreição de Cristo, depois daquele espetáculo lá da cruz, né? E a aparição a Saulo em Damasco. Áquila e Prisca decidiram ir a Roma, cidade que fervilhava de pessoas. Então, eles foram e chegaram lá, eles viram como era suntuosa. Eram construções gigantescas, mármores, ornamentos suntuosos. Eles ficaram maravilhados. Então, eles encontraram uma casa e se estabeleceram durante o dia e trabalhavam tecendo. E à noite eles falavam a alguns poucos conhecidos sobre o Evangelho. E assim eles foram começando a edificar a palavra de Jesus. Até o dia que tudo que é bom dura pouco, né? Até o dia que Prisca foi atacada na sua casa pelos fanáticos judeus que agiam a rigor da lei. Que lei? Olho por olho, dente por dente. E Áquila só socorreu à noite quando voltou do trabalho. Então eles saíram de lá e foram para Corinto. Quando reencontraram Saulo, que agora ele chamava-se Paulo de Tarso. Quanta alegria entre eles, porque se amavam mutuamente, sabe, aquelas espíritos afins, e a ação do casal era de suma importância para a divulgação do evangelho naquela cidade, né? Então eles fundaram uma igreja e moraram até que prenderam Paulo. Foi preso por falsas acusações, porque eles não queriam que aquilo ali continuasse, né? Então ele foi solto depois de julgado. Não foi condenado, porque ele foi livre, que viram que não tinha mais nada disso, né? Que ele não tinha culpa de nada. Os 3 foram para Éfeso. E lá eles conheceram Maria de Nazaré e começaram a trabalhar com João Evangelista. Só que Paulo parte para Jerusalém, porque o trabalho já estava ali consolidado com o João Evangelista. Nesse inteirinho, eles estavam trabalhando, né? Áquila e Prisca, e entre indas e vindas, eles retornam a Corinto com Apolo, uma outra personalidade, tá? Que também era um grande divulgador na época. Aí, Paulo volta, olha só, idas e vindas, né? Paulo retorna a Éfeso. E o casal também retorna. E continuam trabalhando no dia à noite e à noite na igreja, sempre divulgando a boa nova. Só que acontece uma outra reviravolta. Há uma revolta dos ouríveres. Aqueles fazedores de peças de ouro, de prata, porque ninguém mais se interessava nas estatuetas, olha só, que eles faziam da deusa Diana. Por quê? Paulo falava que Deus só existia um. Jesus, que encarnou na Terra, e Deus só era único. Então, eles, os ourives, incitaram o povo a perseguir Paulo. E nisso, o que acontece? Destrói a tenda e a oficina de Áquila e Prisca. Eles pegam e são presos. Só que, nesse caso, Paulo consegue intervir e eles são soltos. Então, eles são os incansáveis na divulgação da Boa Nova. Porque Prisca e Áquila são citados lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Também na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 19, saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Também, lá em Romanos, tá? Capítulo 16, versículo 13 e 4, saudai a Prisca
e a Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, os quais, pela minha vida, expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas. Desculpa. Então, tem um textozinho de Luiz Marini que fala assim: Áquila e Prisca eram dois espíritos de fibra que haviam sido temperados no aço forjado, no amor divino, oriundo das oficinas da eternidade. Eles eram caminhoneiros do bem, que viviam com o coração sempre em conformidade com Deus. Eles eram um exemplo vivo de quem procura e encontra a luz nas regiões sublimes onde impera a felicidade. Eles eram incansáveis obreiros da vida eterna, a percorrer os caminhos aspérrimos, ásperos da dor e das sombras no ambiente terrestre. Figuras ímpares que denotam a bondade divina a expandir luminosidade por onde passa. Apóstolos do bem que nos servem de arquétipo para suprir nossa ansiedade na busca do caminho para a felicidade eterna. Esse texto é de Luiz Marini, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, de Pato, no Paraná. Então, o que acontece agora? Então, para vocês verem como eles eram almas afins, eles se reencontraram junto com Paulo e saíram divulgando a Boa Nova. E assim foi, fazendo com que fosse... Durante o dia eles trabalhavam no tear e à noite eles falavam da Boa Nova. Agora, como eles eram almas afins, eu fiquei, não é nem de cantar uma música, porque almas afins falam que almas gêmeas, né? Então, inclusive, tem no livro Há 2000 anos, tem a história de Públio Lentulus e Lívia, né? Que ele fez tanto mal à esposa dele, a Lívia, que ela tanto amava, ou amava, que ele fez uma música que é assim, gente, eu não vou cantar não, porque essa música é muito alta. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o meu coração. Vinhas nas bênçãos de Deus, na divina claridade, descer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos seus belos. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, eis de esperar-te entre as flores da caridade dos céus. Esse era o amor que eles tinham. Esse também era o amor que eu posso até dizer que Áquila possuía por Prisca e Prisca por ele. Só que aqui no caso, Lívia respondeu, tem a resposta desses versos tão lindos que a gente até canta, né? Mas ela respondeu assim: vem, enlaça-me em teus braços, vem, aperta minha mão. Eu te perdoo porque te amo. É todo teu meu coração. Vem, esquece o passado. Vem comigo caminhar. Enxuga o pranto de mágoa e dor. Escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho. 2000 anos de aliança,
de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores. Vem, vamos oferecer uma prece comovida ao Nazareno com gratidão, por tanto amor em nossa vida. Vem, Jesus está sorrindo nas paragens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão, alma gêmea de minha alma, redimida no caminho. 2000 anos de esperança, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, no céu de meus amores. Ai, ai, ai. Então, essas almas foram reencontradas para simplesmente divulgarem a boa nova. Porque onde eles iam, eles trabalhavam e ajudavam. Aí está o encontro de Jesus, porque a aglomeração foi feita com Prisca, Áquila, o jovem de Tarso e Jesus. Ele estava lá dentro, no íntimo de cada um. Só que ainda eles não haviam descoberto. Foram descobertos aos poucos, principalmente Saulo, até o encontro derradeiro nas portas de Damasco. Então, foi ali que começou a edificação da Igreja de Cristo. Gente, eles foram e voltaram, vieram e terminaram com agraciados na felicidade, pois eles são simplesmente o baluarte do cristianismo. E é assim que eu gostaria de fazer com que hoje a minha vida permaneça em Cristo, fazendo todo o possível para levar adiante a palavra de Jesus. Mas eu aconselho a quem ainda não conhece, leiam Paulo e Estevão. É simplesmente fantástico. Não liga para a quantidade de páginas. Não. Televisão hoje não tem coisa lá que muito interessante. Pega e leia. Leia, vocês vão adorar. Conta a história dos três. E se vocês forem lá nos escritos, gente, nós só temos a ganhar, porque eles trabalhavam por Jesus e para Jesus. Porque a real felicidade está dentro de nós. E onde estão as leis divinas gravadas na nossa consciência? Falar é fácil, mas nós temos que partir para a ação. E eles partiram para a ação, como a casa do caminho. E Saulo, ele ficou tão arrependido pelo que ele cometeu, que ele trabalhou sempre levando a todos os lugares que ele foi, como doutor da lei, a palavra de Jesus. Gente, eu só tenho que agradecer. Eu acho que eu não extrapolei o tempo. Eu terminei antes do tempo, mas eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo ficar falando. E um dos fatos que aconteceu em Roma, aquela coisa suntuosa, Nero, um dos imperadores, era tido como doido, né? O que é que ele fez? Eu vou salvar Roma de todos. Eu vou reconstruir Roma. Aí o que ele fez? Ele simplesmente pegou, arquitetou que plano? Vou incendiar Roma. Conta para ninguém não, vou incendiar Roma, mas eu não vou ser o culpado. Ele simplesmente armou uma viagem e saiu de Roma, e Roma pegou fogo. Pegou Roma fogo, Roma pegou fogo, ardeu tudo. A culpa é dos cristãos, porque ele tentou fazer isso, porque falavam, né, que pegavam os cristãos, botavam em tocha e faziam iluminar o caminho por onde ele passava. Eles eram jogados aos leões, aos tigres famintos, tentando derrubar. E realmente não conseguiu. Por quê? Porque Jesus ensinou a perdoar. A casa do caminho ensinou a perdoar através do trabalho feito com todo amor e carinho. Porque Áquila e Prisca eram a pura felicidade, pois eles estavam juntos, eles haviam
se reencontrado para fazer o trabalho junto com Paulo. E os três nesta aglomeração maravilhosa, como nós estamos aqui aglomerados, ainda cada um em suas casas, mas dia virá que a gente também passa, né? Essa pandemia vai passar, estaremos na casa de Jesus, falando em Jesus, trabalhando em Jesus. Eu quero agradecer a vocês pela atenção dispensada e que agora passa a palavra para o Renato.